Seja bem-vindo ao podcast Jovens Livres. Aqui a gente fala sobre dor, mas também sobre cura. Sobre escolhas, caminhos e principalmente sobre recomeços. Hoje vamos falar de um tema urgente: como as drogas afetam nossa vida. Você sabia que a cada hora 5 brasileiros iniciam um tratamento contra dependência química? É um número alarmante que esconde histórias de dor, mas também de esperança e superação. Isso é realmente impactante. E o mais surpreendente é como esse problema atravessa todas as classes sociais, não é mesmo? Exatamente. E os dados mostram que cerca de 80% dos casos começam como uma tentativa de amenizar algum tipo de sofrimento emocional. É como se as pessoas estivessem buscando um tipo de automedicação para suas dores. Nossa, e como esse processo geralmente começa? Deve haver alguns padrões comuns, não? Bem, estudos recentes mostram que existem 3 principais gatilhos: trauma emocional, pressão social e, surpreendentemente, prescrições médicas mal acompanhadas. Você sabe que cerca de 30% dos casos de dependência química começam com medicamentos prescritos? Isso é muito mais do que eu imaginava. E como esse processo vai se desenvolvendo? É como um labirinto, sabe? A pessoa vai entrando aos poucos, sem perceber que está perdendo o controle. Os especialistas chamam isso de escalada do uso. Começa com doses pequenas e vai aumentando gradualmente. Em média, leva cerca de 6 meses para uma pessoa desenvolver dependência química. E quanto aos sinais de alerta, o que as famílias deveriam observar? Um dado interessante é que 90% das famílias relatam ter percebido mudanças comportamentais até 3 meses antes de descobrir o uso de drogas. Isolamento social, alterações no padrão de sono, gastos inexplicáveis. São como peças de um quebra-cabeça que muitas vezes ignoramos. E imagino que isso afete significativamente o ambiente familiar como um todo. Oh, sem dúvida! As estatísticas mostram que, para cada dependente químico, em média 4 a 5 pessoas são diretamente afetadas. É como uma onda que se espalha, sabe? Os custos emocionais e financeiros são enormes. Cerca de 40% das famílias chegam a gastar mais de 5 salários mínimos por mês com tratamento. E quanto ao impacto no trabalho, como isso se reflete? Um estudo recente mostrou que a produtividade cai em média 60% nos primeiros meses de uso. E mais preocupante, 75% dos dependentes químicos perdem o emprego em até 1 ano após o início do uso intenso. É um ciclo que se retroalimenta. E sobre o tratamento, quais são as estatísticas de recuperação? Bem, os números são ao mesmo tempo desafiadores e esperançosos. Cerca de 40% das pessoas conseguem se manter em recuperação após o primeiro tratamento completo. Mas, e isso é importante, essa taxa sobe para 60% quando há apoio familiar consistente. Você mencionou o apoio familiar. Como as famílias podem se preparar melhor? Um dado interessante: famílias que participam de grupos de apoio têm 70% mais chances de manter o ente querido em tratamento. É por isso que os especialistas sempre falam que a dependência química é uma doença familiar que precisa ser tratada em conjunto. E quanto aos recursos disponíveis, como está a situação no Brasil? Atualmente temos cerca de 300 CAPs AD espalhados pelo país, mas ainda é pouco. A demanda é 3 vezes maior que a oferta. Por outro lado, existem mais de 2.000 grupos de apoio gratuitos em funcionamento, como NA e AAA, disponíveis em praticamente todas as cidades. E quais são as perspectivas para o futuro do tratamento? As pesquisas mais recentes apontam para tratamentos personalizados baseados em genética e neurociência. Já existem testes que podem prever a eficácia de certas medicações com 80% de precisão. É uma revolução silenciosa acontecendo.
E para finalizar, qual mensagem você deixaria para quem está enfrentando esse desafio agora? Os dados mostram que 65% das pessoas que buscam ajuda conseguem reconstruir suas vidas. É uma jornada difícil, sim, mas possível. E você sabe o que é mais impressionante? Muitos ex-dependentes relatam que a recuperação os tornou pessoas mais fortes e resilientes. Bem, chegamos ao final de mais um programa repleto de informações importantes. Exato. E lembrem-se, a recuperação não é um evento, é uma jornada. E como mostram os números, é uma jornada que vale a pena. Até o próximo programa.